homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Meus irmãos, algo que eu estava meditando nessa palavra, quando eu estava lendo, a gente entende que após Cornélio ter uma visão, ele tem apenas uma visão. E Pedro, quando o anjo aparece a Pedro, o Senhor vai dizendo a verdade. O Senhor fala repetidamente 3 vezes com Pedro. O que eu quero deixar para vocês nessa noite, só de início. Muitas das vezes a gente acha que estar na casa do Senhor já é o suficiente. Mas vai ter momento que o Senhor quer falar com a gente tapa nossos ouvidos. O Senhor fala com a gente, nós tapamos nossos ouvidos. Ou queremos questionar o Senhor. Mas, às vezes Deus usa pessoas de fora, e às vezes uma pessoa que Ele usa, ou fala, de uma maneira, já é o suficiente para a pessoa entender. E assim foi com Pedro, porque Pedro, o Senhor falou com ele 3 vezes, para que ele pudesse entender aquilo que o Senhor queria falar com ele. E Cornélio, um gentil, apenas uma vez foi o suficiente para que ele compreendesse aquilo que Deus tinha sobre a vida de Cornélio. Meus irmãos, dando continuidade, capítulo 11, a Bíblia vai falar nos primeiros versículos a seguinte forma: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. E aí, no versículo 4, Pedro vai começar a se explicar à igreja. E aí eu anotei algumas coisas aqui, que eu quero passar para a igreja, da seguinte forma: Pedro, ele era um homem que foi escolhido por Deus, para fazer o quê? Anunciar o Evangelho. Nós também somos assim. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, para fazermos o quê? Anunciar o Evangelho. Mas, no meio da caminhada, nós vamos ter pessoas que vai nos questionar, pessoas que vão murmurar, pessoas que vão dizer: nossa, mas aquele outrora estava fazendo isso, e agora está anunciando a palavra. Meus irmãos, entenda, quem nos chamou foi Jesus, quem nos escolheu foi Jesus. É o Espírito Santo. Se Ele te escolheu, não pare, prossiga, porque é Ele quem capacita, é Ele quem concede sabedoria, é Ele quem concede graça. Muitas das vezes nós paramos no meio do caminho, porque há pessoas que vêm nos questionar, há pessoas que vêm murmurar, mas não pare, continue, porque o seu alvo não está aqui, o seu foco não está aqui. Nosso objetivo é alcançar almas para o reino. Mas a pergunta que eu te faço é: o que nós temos feito perante o Evangelho de Cristo? O fato de estarmos na igreja não quer dizer que nós somos a igreja. O fato de nós falarmos que somos de Cristo, será que nós realmente estamos sendo de Cristo? Será que realmente nós temos vivido uma vida como a que Cristo quer que nós vivamos? Antes de eu fazer essa pergunta para vocês, eu fiz para mim, porque nós falamos que somos de Deus, servimos ao Senhor, mas no momento que vem uma circunstância, nós queremos desistir de tudo, nós queremos chutar o balde. Mas hoje eu achei maravilhoso os testemunhos aqui que foram ditos, como da irmã Inês, como o pastor Edilson também, a respeito do alimento. Ele serve alimentos para várias pessoas. E hoje nós temos a oportunidade de nos alimentar, mas não é de comida, é da palavra. E assim como o pastor Edilson falou, que serviu um alimento para mais de 1.400 pessoas. E esse alimento, será que nós temos servido as pessoas lá fora? Será que nós temos feito aquilo que Jesus pediu para nós fazermos? Porque é muito fácil nós estarmos aqui falando a palavra do Senhor, mas e lá fora? Como é que tem sido? Como é que tem sido a nossa conduta? Eu digo para vocês porque lá no meu serviço, o Isaac sabe bem, tem algumas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, que estão totalmente afastadas. E eu creio que o Espírito Santo tem me usado para trazer de volta essas pessoas ao primeiro amor. Mas se eu não tiver uma vida com Cristo, vocês acham que eu vou fazer alguma diferença? Não porque a glória é para mim, porque quem me usa é o Espírito Santo. Mas como é difícil para quem sai retornar. Como é difícil. Mas nós temos que entender que nós somos instrumentos na mão do Senhor.
assim como Pedro foi na vida de Cornélio, porque a Bíblia vai relatar em Atos 10, que após Pedro chegar até a casa de Cornélio e toda a sua casa foram salvos, toda a sua casa foram cheios do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa, para ser cheio, tem que se esvaziar. E a Bíblia diz que Cornélio, ele era um homem temente ao Senhor. Eu creio que a Bíblia, quando fala de temência, ela está querendo dizer o quê? Ele é um homem íntegro na presença do Senhor. E a gente acha que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, é somente aqui dentro. É muito fácil nós fazemos bonito, vamos dizer assim, entre aspas, aqui na igreja. Mas a nossa vida com Cristo não está relacionada aqui dentro exatamente, mas é lá fora. Será que nós temos sido exemplo para as pessoas lá fora? Será que nós temos sido o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus pediu para que nós fôssemos? Está aí a questão. Ser ou não ser? Crer ou não crer? O levantar a mão para o céu e falar, Senhor, eu aceito a Ti, podemos fazer isso todos os dias. Mas a conduta é que vai dizer se nós somos ou não do Senhor. Meus irmãos, seguindo mais adiante, a Bíblia vai relatar no seu versículo 5 assim: eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia: levante-se, Pedro, mata e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em mim, na minha boca, algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido do céu. Versículo 11 vai dizer assim: na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa, e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. A pergunta que eu te faço é: quando o Senhor te chama, você vai ou você fica? Nessa noite eu te pergunto: se o Senhor te chamar para anunciar o Evangelho, você vai ou você fica? Porque a Bíblia vai dizer, lá em Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. E assim foi com Pedro. Pedro, ele preferiu obedecer. Lembre-se, obediência, ela traz bênção, não somente para a sua vida, mas para as pessoas que estão à sua volta. Te provo, a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 14: ele trará uma mensagem por meio do qual serão salvos você e todos da sua casa. Eu acho interessante porque nesse versículo Deus vai falar da seguinte forma: primeiramente é você, Pedro, eu quero tratar com você, não era com Cornélio. Primeiramente Deus queria trazer Pedro de volta ao primeiro amor. E nós, todos os dias, temos que experimentar esse primeiro amor. Porque a gente acha que, muitas das vezes, o fato de nós termos uma certa intimidade com o Senhor já é o suficiente. Mas todos os dias o Senhor nos chama para perto. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas, por pequenos detalhes, nós muitas das vezes nos afastamos do Senhor e achamos que estamos perto, mas nós estamos longe. Mas nessa noite o Senhor quer nos chamar de volta ao primeiro amor, assim como foi com Pedro. Porque o Senhor tratou com Pedro, primeiramente, não foi fora, mas foi dentro. Primeiramente, o Senhor tratou com Pedro, foi dentro, não foi fora. Nós temos que entender, em Atos 2 a Bíblia vai dizer o quê? Que todos foram cheios do Espírito Santo, mas antes de ser cheio, todos estavam orando, reunidos no mesmo propósito. A oração, ela não é só lá de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Eu só vou conseguir expor aquilo que eu tenho dentro de mim.
Não tem como eu expor algo que eu não tenho. A Bíblia diz, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Nessa noite, do que o seu coração se encheu? Nessa noite, do que você sairá daqui? Cheio do Espírito ou cheio de si mesmo? Porque Pedro ele foi tratado através dessa visão. E depois desse tratamento que Deus teve com ele, Deus tratou com os seus, os gentios, aqueles que para muitos era loucura. E eu te provo isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E o versículo 25 de 1 Pedro 2 vai dizer assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ou seja, outrora nós estávamos perdidos, estávamos condenados, mas o Senhor, através da morte do Senhor Jesus na cruz, nos trouxe a oportunidade de participarmos, de sermos o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo do Senhor. Mas a pergunta que eu te faço é: o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Eu até queria aproveitar para contar um testemunho que a minha esposa me lembrou rapidamente. Há uns meses atrás, eu estava pedindo um auxílio para o Senhor com relação ao meu serviço, porque realmente estava querendo sair fora, estava desanimado, mas tudo é no tempo de Deus, não adianta. A gente tem que, como a Camila falou, descansar em oração. E eu apresentei a minha vida, apresentei aquilo que eu tinha de pedir de oração ao Senhor, e é relacionado ao serviço mesmo. E passou um tempo depois, minha patroa veio conversar comigo, e aquilo que eu almejava, eu consegui. Mas tudo foi através do quê? Da oração e o descansar. Quando eu menos esperei, tudo aconteceu. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque, como foi falado aqui, é difícil a gente contar testemunho muitas das vezes aqui em cima do altar. É difícil a gente falar daquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Às vezes é um pequeno livramento, ou algo grandioso, mas ainda assim, o Senhor Ele tem misericórdia de nós, e Ele nos abençoa todos os dias. Mas muitas vezes nós não sabemos ser gratos ao Senhor. E eu sou grato ao Senhor porque eu passo por adversidades no serviço, mas ainda assim eu glorifico ao Senhor, porque quem me capacita é Ele. Eu poderia te chutar do balde? Poderia entregar no mão? Poderia. Mas eu sei que Ele tem um propósito na minha vida lá. E assim também foi na vida de Pedro. Deus tinha um propósito na vida de Pedro, na casa de Cornélio. E através desse propósito, todos foram salvos. Cornélio e a sua casa. E Cornélio era um gentil. E a Bíblia vai falar que os circuncisos, eles questionam a Pedro por conta disso. Mas é muito fácil criticar o propósito. O difícil é entender o processo. Porque o processo é doloroso para nós, muitas das vezes. O processo é doloroso, o processo machuca. Mas entenda uma coisa, uma frase que eu ouvi uma vez, e eu gravo isso para o resto da minha vida: só vai alcançar o propósito aquele que suportar o processo. Eu não sei qual é o processo que você passa nessa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza. Entenda, o Espírito Santo foi quem te chamou. O Espírito Santo é quem está conduzindo a sua vida. E é Ele que vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Mas não questione como esse povo fez. Simplesmente adore. Porque se o Senhor fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Meus irmãos, versículo 15 vai dizer assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Versículo 18 vai dizer assim: ouvindo isso,
não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Versículo 18: não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Meus irmãos, a gente percebe aqui que Pedro, após explicar à igreja, aqueles que questionavam, começou a adorar, começou a louvar, começou a agradecer o nome do Senhor. Por quê? Porque através da vida de Pedro, aqueles que estavam perdidos foram encontrados, aqueles que estavam mortos reviveram, pelo poder de uma palavra, pelo poder de um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E esse nome trouxe salvação, esse nome trouxe a oportunidade de um povo que estava destituído da glória do Senhor se aproximar de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi somente um, mas todos. A gente entende que uma igreja que não ora junto, uma igreja que não tem o mesmo propósito, a mesma convicção, não prevalece. Mas uma igreja que ora junto, que busca junto, no tempo do Senhor, o propósito acontece. No tempo do Senhor, as coisas fluem naturalmente. Mas a gente tem que entender que a igreja tem que se humilhar diante da presença do Senhor. A gente questiona pastores, a gente questiona muitas das vezes as coisas que acontecem dentro da igreja. Mas eu acho que o tempo de hoje não é tempo de questionar, é tempo de adorar. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Nós vemos que a igreja hoje está numa quantidade reduzida, mas a presença está cheia. É a presença do Espírito Santo. Eu não sei como que cada um chegou aqui nessa noite. Eu cheguei nervoso, eu confesso. Nervosismo bate, o temor a Deus bate. Mas eu entendo que quem me conduz não sou eu, o Espírito Santo. Quem fala não sou eu, o Espírito Santo. A gente é falho, a gente erra, mas quando estamos debaixo de uma forte mão, que é a mão do Senhor, pode ter certeza, Ele vai te usar do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E até Pedro, eu vejo aqui que até Pedro, um homem que era um apóstolo, era um homem que teve um encontro com Jesus, que vivia com Jesus, mas quando Jesus foi levado ao madeiro, negou a Jesus 3 vezes. Mas depois que Pedro entende o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, as coisas mudam. Porque para se cumprir o propósito, tem que haver arrependimento. O arrependimento, ele não é somente um dia, ele é constante, ele é diário. Por isso que Hebreus 12, 14 vai falar: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Santidade significa o quê? Renúncia. Estamos renunciando neste momento, estamos na nossa casa, no nosso conforto, para estarmos aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Mas que essa palavra não fique somente aqui, mas que essa palavra possa ser levada às pessoas que necessitam ouvir. Não é somente um Jesus te ama, mas às vezes um abraço pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Meus irmãos, o versículo 19 vai dizer assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Algo que eu percebo aqui, que a Bíblia vai nos relatar, que a morte de Estevão causou o quê? Um dispersamento da igreja, onde muitos foram para vários lugares. Mas o que eu acho interessante é porque a morte de Estevão trouxe vida para muitos que estavam mortos. Eu não estou falando de vida física, estou falando de vida espiritual. Por quê? Porque esse dispersamento de alguns fizeram com que o evangelho se propagasse. E aí eu me lembro de quem? De Jesus. Porque por conta de um homem, muitos foram feitos justos. A morte de Jesus
nos trouxe a salvação, nos trouxe a redenção. E a morte de Estevão foi a oportunidade de outras pessoas alcançarem o Evangelho, alcançarem o nome de Cristo, de pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos. Porque Estevão era um jovem que era cheio do Espírito Santo, era ousado e usado por Deus. Mas a gente entende que muitas das vezes, quando há a morte de alguém, tudo se acabou. Parou por ali, não vai mais. Mas quando Deus está no comando, meus irmãos, nem a morte tem poder. Muito pelo contrário, porque a morte de Estevão fez com que outras pessoas alcançassem o Evangelho da salvação. Entenda uma coisa, às vezes na sua vida você pode estar passando por uma prova, por uma dificuldade. Mas entenda, a sua prova é que vai te capacitar para que outras pessoas possam perseverar na sua fé. E a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Versículo 20 vai dizer assim: algum deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Olha que interessante, parte B, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Aí nós percebemos que para alguns que estavam dispersos, Estevão morreu, acabou. Parou por ali. O Evangelho não vai para frente. Mas não, meus irmãos. A Bíblia vai dizer o quê? A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor está com vocês. Então o que te impede de anunciar o Evangelho? O que te impede de propagar as boas novas do Senhor Jesus? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Nós mudamos, nós falhamos, mas Ele não. A gente se cala por pouca coisa. A gente se cala por vergonha, por timidez. A gente pensa, nossa, por que eu vou falar de Jesus? Aquele irmão não vai me ouvir? Mas entenda, as mãos do Senhor estão sobre sua vida. E Ele quer te usar, Ele quer te encher. Mas se esvazie das suas vontades, se esvazie do seu eu. Jesus vai dizer, Mateus 16, 24, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho interessante, porque Atos, capítulo 4, é uma passagem que eu gosto muito. A Bíblia diz que Pedro e João, eles foram presos. Por quê? Por anunciar a Cristo. E logo após eles serem soltos, eles fazem o quê? Eles vão até uma casa, se reúnem com um dos seus, e lá eles oram. Eu vou ler para vocês aqui. Atos capítulo 4, versículo 24 vai dizer assim: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão, os seis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor, e contra o seu ungido. Parte B do versículo 27. Para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e os capacita, os teus servos, para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui se nota
que Pedro poderia muito bem fazer o quê? Orar a Deus para que Deus lançasse fora os fariseus, descesse com maldição sobre a vida deles. Mas não, muito pelo contrário. Pedro se reúne com os seus e faz o quê? Senhor, me conceda ousadia na tua palavra, para que eu possa anunciar o teu evangelho àqueles que necessitam ouvir. Nessa noite, o Senhor está te encorajando a ir e anunciar o evangelho, as boas novas do Senhor, para aqueles que precisam ouvir. Mas para isso, tem que orar. Para isso, tem que renunciar. Eu acho interessante porque nos capítulos mais adiantes, a Bíblia vai dizer que Pedro e alguns foram chicoteados. Por conta do quê? Por conta do nome de Jesus. Capítulo 6, capítulo 5, vai dizer, os apóstolos são perseguidos. No capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, no versículo 38, portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, aqui eles se alegram por serem humilhados pelo nome do Senhor. Eles se alegram por terem sido chicoteados pelo nome do Senhor. E a gente? Será que quando tem alguma perseguição, alguma luta, nós temos se alegrado? É como Abacuque vai dizer no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja ovelhas no curral, todavia eu me exultarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Se o propósito que Pedro e os apóstolos não tivessem, no capítulo 6, se não fosse de Deus, tinha parado. Mas, muito pelo contrário, o propósito de Deus na vida deles era tão grande, que nós estamos aqui, podendo ouvir essa palavra. Muitos morreram para que essa palavra fosse anunciada. Muitos pereceram por amor a Cristo. E nós, o que nós temos feito com esse evangelho? O que nós temos feito com a mensagem da cruz? Romanos 12:2 vai dizer o quê? Não vos conformeis, mas transformai-vos. Mas a igreja, ela tem se conformado com o que o mundo tem proporcionado. O mundo tem entrado dentro da igreja. Mas nós temos que fazer com que a igreja possa fazer a diferença no mundo. E nós podemos ser a diferença. Mas para isso precisamos estar em convicta oração. Precisamos estar renunciando às nossas vontades. Não é fácil. Aqui não tem ninguém que é santo. Somente Jesus. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos capacitou. Nós estamos aqui não porque nós queremos muitas das vezes estar, porque o cansaço bate, a gente quer ficar na nossa casa. Mas o Senhor nos chamou até aqui nessa noite de hoje, para que daqui para frente nós possamos olhar a Cristo, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, tendo o Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade, faça-se em mim o teu querer, porque nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Meus irmãos, já vou estar encerrando. Versículo 22 vai dizer assim: notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, e ensinaram a muitos.
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A gente percebe que Antioquia começa o início da caminhada de um povo que outrora não tinha nome. Porque 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, vai dizer: se o meu povo, ou seja, era um povo que não tinha nome. Mas no versículo 24 vai dizer assim, versículo 26 vai dizer: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Hoje nós temos nome. Hoje nós somos de quem? De Cristo. Porque outrora, o povo não tinha nenhum nome, como eu acabei de falar para vocês. O povo era um povo qualquer, era um povo de Deus. Mas hoje nós somos verdadeiramente de Cristo. Uma nação santa, um sacerdócio real, um povo exclusivo para anunciar as grandezas do Senhor. Outrora nós estávamos perdidos na escuridão, mas o Senhor nos trouxe para a luz. Nós estávamos caminhando para a perdição, mas o Senhor endireitou as nossas veredas. É por isso que eu falo a importância de aonde nós estivermos, independente do ambiente a qual nós estamos, de anunciarmos o Evangelho. Porque quem vai fazer a diferença no ambiente é você. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade. Não é o ambiente que vai te mudar, é você que vai mudar o ambiente, através do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, versículo 27 vai dizer: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas e aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Meus irmãos, retornando ao capítulo 4, só para estar deixando algo para vocês, eu achei interessante que no versículo 33 vai dizer assim: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas a vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu acho interessante porque Barnabé, a Bíblia vai relatar que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e era um homem bom. E a Bíblia fala que o nome Barnabé significa encorajador. Tanto que no versículo 23, ele vai dizer assim, a Bíblia diz assim: este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ou seja, será que nós, como servos do Senhor, temos encorajado pessoas à nossa volta? Temos dado ânimo às pessoas à nossa volta? Porque é muito fácil a gente chegar no irmão, numa irmã e criticar, botar dedo, apontar o dedo na cara. Mas Barnabé não. Além de ele ver a graça do Senhor sobre aquele povo, ele faz o quê? Ele os encoraja, ele os anima a prosseguir. Nessa noite eu quero te dizer, seja o que você estiver passando, ou o que seu irmão estiver passando, não desanime, o encoraja. Seja um encorajador na vida de uma pessoa. Seja alguém que vai animar, seja alguém que vai dar um ânimo a mais para aquela pessoa. Nós não sabemos como que cada um passa, mas nós temos que ser a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Assim como Barnabé foi. Barnabé ele vai buscar Saulo em Tarso, e lá os dois ficam praticamente por um ano, anunciando e ensinando as boas novas de Cristo. Aonde quer que nós estejamos, que nós venhamos anunciar as boas novas do Senhor Jesus.
Não deixe que a vergonha fale mais alto, mas deixe que o Espírito Santo seja maior sobre a sua vida. Porque 1 João capítulo 4, versículo 4 vai dizer que o Espírito que habita em vós é muito maior que o Espírito que habita no mundo. O Espírito não foi dado por nós, mas ele veio dos céus. E é ele que te encoraja, é ele que te fortalece, é ele que te dá ânimo, é ele que te ajuda a vencer os obstáculos da vida. E eu acho interessante, para estar encerrando aqui a palavra, que Barnabé, assim como Estevão, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele não estava dentro de uma igreja. Ele era cheio do Espírito Santo fora dela. Será que nós temos sido cheios do Espírito Santo fora da igreja? Porque é fácil, muitas das vezes, a gente querer rodopiar. Não estou falando que é errado, fazer barulho, mas e fora? Muitas das vezes eu já vi pessoas que sapatearam, rodopiaram, fizeram do avesso, mas saíram falando palavrão. Você vai perguntar, o que foi pregado? Não sei. Meus irmãos, a aparência do Espírito Santo, ela não é com barulho. Porque como eu falei para vocês, como aconteceu com Pedro, a mudança dele, ela veio de dentro para fora. Você só vai conseguir exalar a essência do Senhor, se primeiramente tiver uma transformação dentro. Mas que nessa noite nós íamos entender, através dessa palavra, que assim como Pedro foi tratado por Deus, que nós venhamos ser tratados por Deus, que nós venhamos experimentar o primeiro amor todos os dias, para que a nossa casa e a nossa família venha a ser salva. Amém? Meus irmãos, é somente isso que eu gostaria de deixar para a igreja. Peço perdão pelo tempo, as horas já voaram, mas eu quero dizer para a igreja, que nós venhamos fazer como os apóstolos, mesmo em tempo de perseguição, porque um dia haverá perseguição, um dia chegará um tempo que muitos irão nos perseguir pelo poder da palavra, por conta do Evangelho, por conta do nome de Cristo. Mas persevere até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E Cornélio foi um homem assim, um homem temente ao Senhor. É através da vida de Pedro, a sua casa e sua família foi salva, e todos foram cheios do Espírito Santo. E que nessa noite, da mesma maneira que você entrou, você não venha sair, porque o Espírito Santo, ele quer falar conosco. Depende de nós darmos um passo à frente, porque o resto o Senhor faz. Amém? Nós agradecemos a minha oportunidade em nome de Jesus.